Diz aí, garotão, toda a equipe da resenha, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui na Rádio Progresso. Já tá começando a dar uma agoniazinha com a gente sem o futebol rolando, sem os esportes rolando durante essa pandemia, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar resignado porque há uma razão muito maior acima disso e talvez a gente demore um pouquinho mais para que esse período passe. Para que ele passe mais rápido, é preciso que todo mundo colabore. Mas vamos lá. Hoje queria falar sobre a reunião que está prevista para terça-feira, envolvendo a CBF, os clubes que disputam as 4 divisões do Campeonato Brasileiro, representantes das federações, porque a partir de terça-feira a gente já deve começar a ter um desenho de como vai ficar o futebol brasileiro de maio em diante, se voltar em maio. Primeira tendência é de que os estaduais voltem no mês de maio. Para mim, é a única possibilidade de os estaduais voltarem com algum tipo de viabilidade ou algum tipo de chance dos clubes poderem atenuar o prejuízo econômico sem a realização de jogos nesses últimos meses, porque as rendas vão poder acontecer, ou pode-se trabalhar no sentido de você fazer jogos com a presença de público, mesmo que esse público seja limitado, e aí alguma renda vai poder entrar para os clubes. O prejuízo vai continuar existindo, mas de uma maneira até certo ponto atenuada. Para mim, só vai ter essa chance se o futebol brasileiro voltar já no início de maio. Se não for possível voltar em maio, aí eu já considero até a possibilidade de fazer como se fez lá no Campeonato Amazonense e como se fez também lá no Campeonato Belga, que é dar os campeonatos por encerrados, e aí, no caso do Campeonato Paraibano, seria pela anulação do estadual, porque tem time com jogo a menos. A gente não é um campeonato de fase única, ainda teria um mata-mata, tudo mais. É diferente de um campeonato de pontos corridos. Eu não gostaria que isso acontecesse, eu quero ver o campeonato indo até o final. Mas, logisticamente, se a suspensão do futebol brasileiro durar mais, se a suspensão do futebol brasileiro for para além do mês de maio, fica praticamente impossível você equacionar o calendário e você jogar uma rentabilidade para os clubes. Porque como é que eles vão contratar se eles já estão saturados financeiramente? Principalmente se não receberem a ajuda financeira da CBF, visto que existem os projetos para que times de série C e D recebam 250 mil de mesada e os times que disputam só os campeonatos estaduais recebessem uma ajuda financeira de 75 mil reais por mês. Então, sem isso e com a paralisação se mantendo, fica difícil até para os clubes trazerem de volta os jogadores. Fica difícil para remontar a estrutura já feita e voltar com condições de manter um nível técnico bom o campeonato. Mas são coisas que só vão tomar forma a partir de terça-feira. Creio que o pessoal vai fazer algo mais profundo. Acho que a gente não vai ter somente essa reunião, e o ideal é que não tenha só essa, porque se trata de um tema complexo. Você não pode tomar decisões metendo os pés pelas mãos e de uma vez face a um assunto que é muito mais profundo do que somente equacionar um calendário esportivo, do que somente retomar competições esportivas. Então, tem que se considerar quais estados estão adotando ou deixando de adotar medidas de prevenção contra o coronavírus. Tem que se considerar a política conjunta de ações em todo o Brasil, as perspectivas para os picos de casos. A gente tem a previsão da maior onda de contágio acontecer daqui até o dia 15 de abril, né? Então, pode-se pensar que se tudo for feito corretamente, a partir de maio as coisas devem entrar no chamado platô, e a gente não deve ter uma nova subida no número de casos, mas mesmo assim isso depende também de táticas de prevenção. Vai depender muito mais de coisas fora do futebol do que do futebol.
Então, isso vai exigir tempo para que se decida. A FIFA, ontem, representantes da FIFA, já em entrevistas recentes, afirmaram que não existe nenhuma pressa. Não se sabe quando o futebol mundial vai voltar. O pessoal da Conmebol também disse a mesma coisa. Não temos nenhuma pressa de voltar com a Taça Libertadores da América. Até mesmo os maiores cartolas do futebol mundial já perceberam. Nesse momento em que pese você tratar dos problemas econômicos dos clubes, de como os salários dos jogadores vão ser pagos, a coisa que menos importa é quando o futebol vai voltar. Porque a luta mais importante, que é a luta contra o coronavírus e a luta contra a ganância, contra a falta de empatia, essa ainda está longe de acabar. Então, tudo isso vai ter que ser colocado na mesa com este teor. Senão, a gente corre o risco de tomar decisões metendo os pés pelas mãos, decisões erradas, e no futuro pagar consequências muito maiores por erros que a gente poderia ter evitado. É isso que eu tenho para dizer hoje, Wellington. Aquele abraço para todos vocês.